Gente boa de Deus, sejam bem-vindos a mais um SalmoCast, um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. E hoje nós estamos aqui, com a graça do bendito Deus, para falarmos do Senhor Deus, no livro de Salmos. E o salmo que nós vamos hoje meditar está o salmo de número 41. É um salmo de Davi, que fala o tema, a calúnia dos inimigos e o socorro de Deus. E é interessante que o salmista Davi, principalmente, quando ele fala de Deus, ele diz que o Senhor, e Deus é, socorro bem presente, ele está escutando as nossas orações, ele está vendo a nossa vida, de sorte que toda a nossa estrutura está presente diante do trono do Eterno. Então, meu irmão, nesta oportunidade, nesta hora, que você está conectado, saiba que a sua vida está diante do Senhor e Ele escuta, Ele vê e Ele está cuidando de você, de mim, de todos nós, para a glória do seu nome. E nesse Salmo 41, que nós vamos ver, tem muito a ver com um cântico antigo do cancioneiro evangélico, que foi tirado lá naquela passagem que Jeremias registra, que o Senhor diz para ele, invoca-me e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Então, que nós possamos continuamente estar buscando a Deus, invocando o seu nome e lendo a sua palavra e colocando dentro do nosso coração. E esse cântico, como eu falei, ele é antigo, ele é mais ou menos assim. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Israel. É isso aí. Então vamos ao Salmo. Vamos meditar um pouco no que Davi escreve para nós, certamente nesse dia. Diz a palavra do Senhor, de Salmo de número 41. Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra, não entrega a discrição dos seus inimigos. O Senhor assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. Disse eu, compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá, ele perecerá o nome? Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias, eu saindo, é disso que fala. De mim rosnam a todos os que me odeiam, engendram males contra mim, dizendo, peste maligna deu nele e caiu de cama. Já não há de levantar-se. Até o meu amigo íntimo, em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece de mim e levanta-me para que eu lhe pague segundo merece. Com isto conheço que tu te agradas de mim, e não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade, me pões à tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. O interessante
que este salmo se apresenta é que Davi, ele é muito claro e direto com Deus, ele não faz rodeios, porque para Davi, Deus é um pai. Davi conversa com Deus expressando o profundo da sua vida, mostrando a Deus a sua existência, colocando diante de Deus como um pai amoroso, o que lhe afetava a alma, o que lhe enchia de tristeza o coração. Então, Davi, ele não tem, por assim dizer, palavras bonitas para falar com Deus. Ele expressa o fundo do seu coração e ele diz aqui, primeiro, ele afirma, dizendo que bem-aventurado ou feliz é o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Davi está dizendo o seguinte, que quem acolhe o necessitado, quem faz bondade ao próximo, assim como Jesus relata na parábola do bom samaritano, quem faz bondade ao pobre, ao necessitado, ao carente, àquele que está necessitando de ajuda, diz que é bem-aventurado, é feliz, porque Deus, o nosso Pai, o livrará no dia do mal. Ou seja, Deus está com seus olhos sobre a terra, buscando, como diz Jesus, lá em João capítulo 4, ele está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, Davi expressa dizendo o seguinte, se eu quero ser um homem feliz na terra, eu tenho que acudir o necessitado, eu tenho que estender a mão àquele que precisa. Eu preciso usar tudo aquilo que Deus me deu para abençoar o necessitado. E diz mais ainda, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra, não entrega a discrição dos seus inimigos. Ou seja, um homem que é generoso, bondoso, ele vai de encontro àquilo que Jesus fala no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, 6 e 7. No início das bem-aventuranças, Jesus diz que aquele que usa de misericórdia vai encontrar misericórdia na vida. Isso é um chamado para mim e para você, meu irmão. Todo bem, toda bondade, todo ato de justiça que eu e você praticamos na terra, nós vamos encontrar no chão da existência sinais de misericórdias com base naquilo que praticamos, porque Jesus disse que a bondade ela é contagiosa, ela vai fazer um retorno de graça para as nossas vidas, porque certamente nós seremos acolhidos no dia da angústia, no dia da tribulação. A bondade e a misericórdia do Senhor certamente nos perseguirão se formos pessoas, como diz o Salmo, bem-aventurados que tomamos atenção àquele que está necessitado. Aí Davi parte agora para um lado muito pessoal, ele disse eu, compadece-te de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, quando morrerá e lhe perecerá o nome? Se algum deles me vem visitar, dizem coisas vãs, amontoando no coração malícias, em saindo, é disso que fala. Parece que Davi, aqui nesse texto, está expressando uma situação de que o que está acontecendo na sua vida era proveniente de alguma pisada de bola, por assim dizer, um pecado que Davi tenha cometido. Davi é muito claro e sério diante de Deus. Ele fala ao Senhor dizendo o seguinte, Senhor, eu tenho consciência, eu pequei contra ti, por favor, me perdoa e livra-me do mal. Porque existem situações, meus irmãos, que acontecem na nossa vida, de tribulações que são tribulações da vida, porque Jesus diz lá em João 16, 33, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Existem tribulações que são gerais, acontecem a todo ser humano. Porém, existem tribulações que eu mesmo chamei sobre mim as atitudes e as repercussões de tribulações por causa de um pecado. E parece-me que Davi está dizendo isso, Senhor, eu pequei contra ti, e agora os meus inimigos se levantaram contra mim como um instrumento de disciplina da parte do Senhor. Mas ele diz assim, eles estão querendo destruir a minha vida. Você já teve pessoas, inimigos, que tentaram destruir a sua vida? Porque certamente todos nós, discípulos de Jesus,
nós enfrentamos tribulações, lutas e perseguições. Jesus disse que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então, todos nós, a cada dia, nós somos levados à morte por causa de Jesus, porque Ele é o nosso Senhor e nós, como somos seus discípulos, cai sobre nós também toda a inimizade que há sobre Jesus, porque Jesus confronta o mundo, dizendo, este mundo não tem nada a ver comigo, e Jesus veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, aqueles que não entendem esta mensagem de Jesus vão se opor. Então, muitos, na realidade, se opõem a nós por causa da mensagem que nós levamos adiante. Então, este momento de Davi, que ele estava enfrentando inimizades, não foi por causa de que ele era um devoto do Senhor, mas por causa de uma atitude de desobediência a Deus, e ele pede misericórdia do Senhor. E quem sabe hoje você esteja numa situação semelhante de Davi, cometeu alguma coisa que não era do agrado e da vontade do Senhor, quem sabe você tenha ou esteja trilhando caminhos que Deus não aprova. Então, Deus, pela sua palavra, está dizendo para você, hoje é o momento de você mudar a rota da caminhada. É hora de se arrepender, é hora de voltar-se para Deus e praticar aquilo que Deus deseja que eu e você pratiquemos. Porque Davi está dizendo o seguinte, tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me para que eu lhes pague segundo merece. Com isto conheço que tu te agradas de mim e não triunfar contra mim o meu inimigo. Ele pede a Deus, Senhor, ajuda-me, me dá forças, me socorre, porque eu estou vivendo numa situação de tribulação. Isso também nos ensina que em momentos de lutas, em momentos de tribulações, em momentos de as paredes se fecharem nos espaços de nossa vida, nós temos que olhar para Deus e buscar nele toda a fonte da nossa existência. Todavia, é necessário que eu e você possamos ter uma vida que agrade ao Senhor. Como é que eu agrado a Deus? Eu agrado a Deus fazendo aquilo que Jesus disse, aquele que me ama e tem os meus mandamentos, esse é realmente aquele que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também me mostrarei a ele e me revelarei a ele. E é isso, meus irmãos, que Davi está clamando, dizendo, Senhor, tem misericórdia da minha vida, o Senhor é o Senhor da minha vida. Se eu pequei contra ti, perdoa meus pecados e não me deixa estar numa situação de periculosidade na mão dos meus inimigos. E ele diz assim, quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões na tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para eternidade. Davi tinha uma profunda consciência de que a sua vida era uma vida diante do trono de Deus. Isso nos mostra, nos alerta, que tudo que fazemos, conforme Paulo diz lá em Coríntios 10, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, a nossa vida é uma vida de serviço a Deus, mostrando glória aonde nós estamos, conforme Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E é por isso que Davi diz, Senhor, quanto a mim, tem misericórdia de mim e me sustenta. Meu irmão, para nós vivermos num mundo como este que estamos vivendo, ao qual a Bíblia diz que são os últimos dias, obviamente não é o último dia, mas nós estamos vivendo nos últimos dias. Nós precisamos ter essa consciência da presença do Senhor na nossa vida, a qual é necessária, é imprescindível para que nós tenhamos uma vida correta, uma vida balizada e uma vida de propósito no planeta Terra, honrando a Deus e frutificando. E é isso que Davi diz quando ele conclui o Salmo dizendo, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para eternidade. Eu sempre digo que bem dizer a Deus é falar bem de Deus. Eu e vocês temos falado bem de Deus, temos colocado a nossa vida diante do Senhor, temos visto e presenciado e declarado na nossa vida todos os milagres de Deus. Quais são os milagres de Deus para a nossa vida? Estamos vivos hoje.
estamos numa comunidade de fé, nós temos uma família, nós temos saúde, nós temos alimento, nós temos provisão dos céus. Então, tudo isso, Davi está nos lembrando aqui que nós devemos bendizer ao Senhor, conforme diz o Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça jamais dos seus benefícios, porque é Ele quem perdoa as tuas iniquidades, Ele é quem sara as tuas enfermidades, Ele é quem tira a tua alma da morte e te coroa de graça e de misericórdia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. A nossa vida muda, a nossa cabeça começa a ter outras percepções da vida, quando nós colocamos o Senhor como centro de nossa vida, assim como fez Davi, que bendisse ao Senhor, clamou por socorro ao Senhor, e ele foi, como sempre é o Senhor, misericordioso, bondoso, benigno, e é assim comigo e com você. E nós precisamos, conforme Davi disse, clamar ao Senhor. Primeiro, Senhor, como ele também faz uma repercussão lá no Salmo 139, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Eu e você precisamos, nesse dia, dizer, Senhor, onde está a fonte de coisas que não te agrada na minha vida? Nós precisamos fazer isso diante do Senhor, porque Deus sabe, porque nada é escondido dos olhos do Senhor. Então, eu e você precisamos ter essa consciência de, diante do Senhor, como Davi fez, Senhor, pequei contra ti, misericórdia, me perdoa, restaura a minha vida e me coloca no teu caminho eterno. Meu irmão, que essa possa ser o tema, que este seja o tema da sua vida, da minha vida, que nós possamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar e fazer como o Marcos Witt, ele tem um cântico que ele produziu, eu gosto muito desse cântico, quando ele fala, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Deus abençoe a sua vida. Salmo 41 na veia, para a gente estar conectado com o Senhor. Deus te abençoe.